Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. Amiga, eu quero dizer para você que a fé é o elo entre seus sonhos e a realidade. Se você tiver sonhos e tiver fé, se você crer, se você confiar, se você tiver certeza nesses sonhos e em Deus, em primeiro lugar Deus, né? Eu quero dizer para você que será impossível os teus sonhos não acontecer. Eu quero dizer a você que se você crer, se você perseverar, por mais difícil que esteja a situação que você esteja vivendo, por mais incerto que esteja, se você perseverar e se você confiar em Deus, eu quero dizer para você que é impossível as coisas dar errado para você. Eu quero dizer isso para você com muita propriedade, com muita convicção e sem nenhum medo de errar. Se você confiar, se você tiver fé e se você perseverar pelas coisas que Deus te deu, é impossível, eu disse, é impossível as coisas dar errado para você. Amém? Bem, eu quero nesse momento trazer aqui uma mensagem, uma palavra, uma reflexão, né, direto do coração de Jeová, de Jesus Cristo, do Senhor Todo-Poderoso, para o seu coração. Eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei qual é o momento que você enfrenta agora. Talvez você possa ter assistido esse vídeo ou possa estar assistindo por acaso. Mas eu quero dizer para você que nada acontece por acaso. E se de fato você teve a presciência e a paciência de estar assistindo até agora, é porque eu creio que Deus há de falar alguma coisa com você. Eu quero dizer a você que Deus tem planos insondáveis na sua vida. E eu quero dizer ainda mais, que você é um escolhido de Deus para grandes propósitos aqui nessa terra. Bem, eu quero ler o Salmo 121 que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bem, meus amigos, bem, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs, meus amados em Cristo. A gente sabe muito bem que o livro de Salmos é um livro de cânticos, de louvores, e mais de 70% desses louvores que aqui estão escritos, o autor foi o nosso grande irmão, rei Davi, ou Davi. O Davi que matou Golias, o Davi que fez proezas na presença de Deus. Um Davi que outrora estava na insignificância, mas de repente teve a audácia, teve a coragem, teve a determinação de enfrentar os desafios, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os gigantes, e por ter essa audácia, essa determinação, essa ousadia, a sua vida foi transformada, foi revolucionada radicalmente. Pela coragem de Davi, Deus o exaltou de forma extraordinária. Mas o que me chama a atenção, e o que eu acho interessante, é que Davi tinha o seu costume, o costume poético de expressar as suas emoções, de expressar os seus sentimentos através dos salmos, através das suas poesias, através dos louvores. E ele expressava esses sentimentos para alguém muito mais do que especial. Ele expressava esses sentimentos para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Talvez pode ser por isso que Deus o amou de uma forma tão inexplicável. E tanto que Deus lhe deu o título de um homem segundo o seu coração, até porque o nosso Deus é um Deus romântico, um Deus maravilhoso, e Deus gosta de pessoas românticas, de pessoas que o amam de todo o coração. E Davi faz isso muito bem. Mas o que eu acho interessante é que o Salmo 121, ele foi escrito em um período difícil de Davi. Eu vou te explicar que período difícil foi esse. A Bíblia diz que o profeta Samuel ungiu Davi para ser rei, né? Ele foi ungido para ser rei, e após Davi ter matado Golias, a sua fama se espalhou em Israel. Ele ficou conhecido, né? Ele ficou conhecido pelas suas obras, pelos seus atos, né? Os seus atos o fizeram ser conhecido. O seu ato, né, de matar o gigante Golias, de vencer algumas batalhas nas redondezas do Israel antigo, o fez ser conhecido. O seu ato de perseguir os filisteus, de vencer os filisteus, o fez ser conhecido. E o que nos faz ser conhecido é isso.
é o que fazemos. As pessoas não acreditam no que a gente fala. As pessoas não vão dar muita atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz. Mas as pessoas vão prestar bastante atenção naquilo que a gente faz. As pessoas sempre vão duvidar das coisas que você fala, mas elas nunca vão duvidar das coisas que você faz. E o que fez Davi ser conhecido diante de Israel como um grande homem de Deus foi as suas atitudes, foi as suas obras, foi o que ele fez. E é isso que nos fará também ser conhecido como vitoriosos servos de Deus. É o que fazemos, é o nosso testemunho, nossas atitudes diárias ou cotidianas, ou pela vida inteira. É isso que nos fará ser lembrado. E Davi foi lembrado por isso, pelas suas atitudes e pelas suas lindas poesias. Mas a poesia ou o cântico de Salmo 121 foi escrito em um período terrível de Davi. Como eu disse, após Davi ter essas conquistas, ter esse conhecimento todo dentro de Israel, ser elogiado, estava sendo bastante elogiado, né, estava sendo bastante comentado entre as pessoas do Israel antigo. E na época tinha o rei Saul, que era o rei atual nesse período, e a Bíblia diz que Deus já havia rejeitado Saul. Então já era propósito de Deus colocar outro rei, porque Saul tinha desobedecido a Deus. Eu não vou entrar nos pormenores desta, que é na verdade uma outra história, mas só para você entender, Saul passou a ter uma inveja inquestionável de Davi, porque ele se preocupou, né? Ficou pensando, poxa, daqui a pouco ele já vai me tomar o trono. Mas era o propósito de Deus, só que Saul não queria aceitar isso. Saul não queria perder o seu trono. Ele era arrogante, soberbo, mas Deus já tinha esse propósito. Mas o que me chama a atenção é que Saul passou a perseguir Davi. Só que essa perseguição, essa inveja, essa calúnia, essa tristeza, essas angústias que começou a acontecer com Davi, tanto que também as perseguições, tanto que as conquistas, as vitórias, as primeiras vitórias de Davi vieram após a unção de Davi. Foi quando Samuel ungiu Davi, ungiu ele, né? Foi lá na casa de Jefté e chamou todos os filhos de Jefté, os 8 filhos, e aí ungiu Davi diante dos outros 7 irmãos e diante de seu pai e sua mãe. Davi passou a vivenciar essas conquistas, venceu Golias, né? Venceu batalhas, mas passou também a sofrer imensas e terríveis perseguições. Foi por causa da sua unção de ser o novo rei de Israel, que Davi passou a vivenciar os seus piores momentos de crise, os seus piores momentos de tristeza e os seus piores momentos de provas. Porque Saul, inspirado por Satanás, passou a perseguir Davi. E justamente esse salmo de número 121 foi escrito por Davi na caverna de Adulão, quando Davi estava escondido de Saul dentro da caverna de Adulão. Porque nesse período que Davi escreveu esse salmo, as histórias teológicas dizem que Saul estava com mais de 3.000 soldados à procura de Davi, querendo matá-lo, querendo tomar aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus tinha reservado para Davi o reino de Israel, o trono de Israel. E Saul queria tomar isso. Saul queria atrapalhar isso. Saul queria impedir esse propósito de Deus. E Davi estava fugindo. Porque Davi estava correndo um sério risco de vida. E um sério risco de perder as promessas de Deus. Estava bastante angustiado. E aí, no Salmo 121, nesse período onde ele escreve esse salmo, ele expressa com a alma. Ele diz, eleva os meus olhos para os meus montes. De onde me virá o socorro? Mas exatamente o Espírito Santo lhe responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi estava vivendo um momento de incerteza, estava vivendo um momento de precaução, de sofrimento, mas embora ele estava nas incertezas, ele ainda tinha uma certeza, e essa certeza prevalecia sobre todas as incertezas da vida. Ele tinha certeza que ele estava nas mãos de Deus, e que o socorro dele, e o escape dele, viria de Deus. Essa é a fé verdadeira.
A fé verdadeira é essa. É você ter certeza diante das incertezas. É você saber que, embora você esteja à beira da tábua, você não vai cair. Porque tem alguém que vai te acudir. E esse alguém é Jesus Cristo. Davi sabia que ele estava a um triz da morte. E que qualquer bobeira que ele desse, Saul pegava, o matava e destruía os seus sonhos e destruía o propósito de Deus para com ele. Mas ele tinha certeza de uma coisa, que o socorro dele viria do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você que toda a perseguição que Davi enfrentou, toda a luta, toda a angústia, os seus piores momentos de tristeza, foi porque ele era ungido. E eu quero dizer a você nesse momento, meu amado, que talvez você está enfrentando provas, dificuldades, lutas, crises. Eu quero dizer que isso é uma evidência de que Deus tem um propósito com você. Porque toda essa luta, toda essa prova, todas as angústias, todas as perseguições, as aflições que muitas vezes passamos, é porque somos ungidos. É porque Deus te ungiu para um propósito. Deus te ungiu para algo. E essas perseguições, essas aflições, está tentando tirar isso de você. Na verdade, os nossos inimigos, eles querem tirar, eles querem impedir o propósito, o plano, as promessas de Deus para com nossas vidas. Mas se nós confiarmos, como eu disse no começo, que se confiarmos em Deus como Davi confiou, será impossível das coisas dar errada. Você pode até passar por perseguições, você pode até vivenciar momentos de angústias terríveis, mas Davi disse isso, a Bíblia diz isso também, né? Que o justo pode passar por muitas angústias, mas o Senhor de todas a livra. Porque o que importa nessa vida não é o grau da dificuldade que estejamos passando, ou é o que possamos passar. O que importa não é a grandeza do obstáculo, não é a grandeza do gigante, não é a grandeza dos nossos inimigos. O que importa é confiarmos em Deus. Você pode ser fraquinho, você pode ser pequenininho, você pode ser insignificante e o seu inimigo pode ser um monstro terrível, o seu inimigo pode ter uma força indescritível. Mas se você confiar em Deus, se você ter a sua fé em Deus, se você ter confiança no Deus Todo-Poderoso, eu quero dizer para você que, embora o teu inimigo seja um monstro indescritível, ele será exterminado, destruído pela glória do Senhor, porque não há nada dessa vida que se compara ou que resista à grandeza e ao poder de Deus em ação em nossas vidas. Então eu quero dizer para você, não importa o que você esteja vivendo agora, não importa o que você esteja passando agora, apenas confie em Deus. E você, às vezes você talvez se perguntou, por que eu passo por isso? Por que tanta prova? Por que toda luta? Eu quero dizer para você que a explicação de todos os problemas, de todas as perseguições, de todas as aflições é porque você é um príncipe, é uma princesa do Senhor, é porque você foi ungido por Deus para algo extraordinário. E você não pode desistir, você não pode parar. Davi estava a ponto de morrer de angústia, mas ele não desistiu, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a confiança. Como o patriarca Jó, que certa vez estava passando pelos seus piores momentos de miséria, de prova, de perseguição, ele expressou com a alma dizendo, ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe por quê? Porque embora o patriarca Jó, Davi e outros mais passavam suas aflições, passavam suas angústias e viviam momentos de incerteza, eles ainda tinham uma confiança que restava no fundo do seu coração, a confiança de que Deus estava sob o controle de tudo. É isso que temos que ter. É isso que temos que ter em nosso coração. Nós podemos, às vezes, perdermos a esperança com nós mesmos. Nós podemos, muitas vezes, perder a esperança com tudo, com a vida, com o emprego, perdermos a esperança com as pessoas, com os políticos, com a família, podemos perder a esperança com tudo dessa vida. Mas nunca podemos perder a esperança com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus Todo-Poderoso. Porque, embora as coisas dessa vida venham a falhar conosco, Deus não falha. Eu quero dizer para você que Deus não falha. Deus não falha, meu querido. Deus não falha. Põe isso na sua mente. Põe isso na sua cabeça. Deixa isso dentro do seu cérebro. E medita nisso. Deus não falha. E eu quero dizer para você que o fato de você confiar em Deus, o fato de você ter promessas de Deus, o fato de você estar na direção de Deus, não significa que as coisas vão ser fáceis. Não significa que a vida vai ser um mar de rosas. Não, porque confiar em Deus não significa que você viverá uma vida isenta de angústias.
Pelo contrário, confiar em Deus significa que você pode passar por angústia, você pode passar por lutas, você pode passar por provas, mas nada disso vai atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida. Nada disso vai te vencer. Nada disso vai te derrotar. Estar na direção de Deus significa estar na direção certa. Estar na direção de Deus não significa que as coisas vão ser fáceis para você. Significa apenas que você está na direção certa. E se você está na direção certa, você será mais do que vencedor. E o final da tua vida será vitória. Porque Davi estava na direção de Deus e passou por provas, mas venceu. No final ele venceu. Jó estava na direção de Deus e passou por provas, mas no final ele venceu. José estava na direção de Deus e passou por provas, por angústias, dificuldades, mas no final ele venceu. O povo de Israel, quando saiu do Egito, estava na direção de Deus e passou por lutas, provas, deserto, mas no final eles venceram. É isso que importa. Porque ter promessas de Deus não significa que você viverá uma vida de regalias. Significa apenas que você vai alcançar o melhor de Deus. Deus tem duas características, aliás, eu vou dizer só uma. Deus tem uma característica fascinante. Ele apenas te mostra onde você vai chegar, mas nunca vai mostrar o que você vai passar. Deus ungiu Davi, bonitinho, você é o meu ungido para ser rei. Só que falou, você vai ser rei de Israel. Mas não falou, Davi, só que para você ser rei de Israel, você vai passar por muita perseguição. O teu inimigo vai te perseguir. O teu inimigo vai tentar te parar. Deus não mostrou isso para Davi. E o caminho até Davi ser rei de Israel foi espinhoso. Então, se você está vivendo um caminho espinhoso, se você está passando por provas, por dificuldades terríveis, se alegre, meu irmão. É a maior evidência de que você está na direção certa. É a maior evidência de que você está no caminho certo. É a maior evidência de que Deus tem promessas para você. Se alegre, querido. Alegre o seu coração. Abraça ao Senhor nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. E confia no Senhor, porque essas dificuldades, essas provas que você passa é a maior evidência de que Deus tem um propósito insondável com você. E nada vai impedir esse propósito de Deus. Nada vai atrapalhar esse plano de Deus. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode te perseguir, mas nada vai parar você. Nada vai impedir você, porque você tem um Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Aleluia, querido. Você tem um Deus que fez os céus e a terra. As pessoas podem te perseguir. As pessoas podem te zombar, mas elas nunca vão poder impedir os propósitos de Deus na sua vida. Saul perseguiu Davi, Saul humilhou Davi, mas Saul não atrapalhou os propósitos de Deus na vida de Davi. Saul não impediu Davi de ser rei. Ei, querido, acorda. As pessoas podem te perseguir, podem criticar, podem zombar, podem falar mal de você, mas as pessoas nunca vão conseguir atrapalhar o destino que Deus reservou para você. Aleluia, aleluia.